Olá pessoal, tudo bem? A gente vai conversar hoje, quer conversar sobre uma frase que eu li um dia desse e que me chamou a atenção. Na frase, a pessoa dizia bem assim, que o Deus que eu não posso chamar de Pai, eu também não posso considerá-lo como Deus. E essa frase ela é uma frase interessante, uma frase que chama atenção da gente. Se a gente for levar em consideração o Deus da religião, né? O Deus que a religião criou e acaba apresentando como um Deus de várias faces. O Joseph Campbell ele tem um livro sobre o herói de mil faces. Ele vai apresentando como é que esse herói, né, como é que esses deuses, eles vão se metamorfoseando no recorrer do tempo. Se a gente for pensar a história da humanidade, eu vou pegar aqui o contexto bíblico, né? Se a gente for levar em consideração a história da humanidade, entre o Antigo e o Novo Testamento, a gente vai ver um Deus de faces. Esse Deus ele se molda de acordo com, parece, e é essa a ideia, se a gente for levar em consideração as narrativas, de acordo com a vontade daquela sociedade, do governante. A gente percebe um Deus que manda matar milhares e milhares de pessoas que são inimigas de uma nação. Um Deus que escraviza. Já começa com um Deus e põe à prova as pessoas pela morte. E aí a gente vai vendo esse Deus com faces diferentes. E aí até quando chega no Novo Testamento, um outro Deus que Cristo nos apresenta. A questão não é o Deus da Bíblia, a questão é o Deus da religião, porque a Bíblia não é religião. A Bíblia não pertence a uma religião. A Bíblia é usada pelas religiões para adensar os discursos do homem religioso. A Bíblia não é de religião nenhuma, não é da católica, não é do protestante, não é do espírita, não é do bandista. A Bíblia é um livro de narrativas que ali apresenta histórias narrativas de um povo, de uma sociedade, de uma época cujos homens viveram e estabeleciam relações ali com uma divindade ou com um ente em que eles acreditavam. Desde a origem, o homem ele foi buscar uma forma de explicar a sua origem, a sua permanência, os seus sofrimentos, as suas dores, as suas alegrias, as suas dúvidas, os seus inconformismos. Em determinado momento, a gente vai ver o Sérgio Buarque de Holanda, na visão do paraíso, ele vai dizer que em determinado momento, essa relação entre o mítico e entre o sobrenatural, o mítico, aquilo que não podia ser explicado de uma outra forma, vai se distanciando, porque a ciência ela começa a trazer novas explicações. E aí começa a cair por terra certas ideias que nós não tínhamos que antes não se tinha como explicar. E aí, quando eu li a frase, eu fiquei pensando, né, que o Deus da religião não é o Deus, a divindade criadora.
O Deus da religião é um Deus que foi moldado à imagem e semelhança do homem religioso. Não é, a Bíblia diz que é o inverso. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Só que o homem ousou fazer diferente, assim como o diabo fez. O homem torna Deus a sua imagem e semelhança. O homem ele criou um Deus do modo que ele se vê, como ele se projeta. E aí a gente vai ver um Deus que é pregado no púlpito, que não encontra respaldo no Deus do Jesus Cristo, do Cristo. A gente vai ver um Deus que parece que é mais regado pelo ódio, pelo rancor, pelo preconceito, pelo prazer da morte, do sofrimento, do que um Deus que o Cristo diz que é o Deus de amor, que é o Deus da vida, que é o Deus da unidade. Embora seja um Deus de justiça, um Deus de correção, mas choca o Deus da religião com o Deus, até mesmo com o Deus que a Bíblia apresenta. E aí eu prefiro crer num Deus que olha à noite na escuridão do universo e penso que foi o Deus que criou tudo aquilo. Não o Deus da religião. Não o Deus que prefere a morte, que prefere o castigo, que está ali com binóculos nos manipulando para tudo. Eu não vejo Deus dessa forma. Eu não consigo ver Deus dessa forma. Porque Cristo não me permite isso. Cristo não me permite ver a imagem de Deus dessa forma. O Deus do sistema financeiro religioso é um Deus de troca. O Deus em que eu acredito, em quem eu creio, é um Deus que não é Deus de troca. Ele renunciou à própria vida para sofrer a morte, para que eu pudesse tê-lo na minha vida 24 horas, independentemente das circunstâncias. É esse o Deus em que eu acredito. É esse o Deus que eu chamo de Pai com letra maiúscula. Não é o Deus que a religião apresenta aí. A gente precisa começar a pensar qual é o Deus, o verdadeiro Deus da religião. Porque é um Deus que não encontra respaldo nos evangelhos de Cristo. Não encontra respaldo no que o Cristo falou e no que o Cristo diz que ele é. Não encontra. A gente vai ver um Deus que é pregado nos púlpitos aí, dentro dos templos, não é igreja. A diferença entre a igreja sou eu, é você. Nós somos a igreja. Aquilo é um templo, é um lugar para louvor, um lugar para estar ali de celebração. Isso não é igreja. Igreja somos nós. O Cristo nos via como igreja. A igreja que Cristo falou, a igreja que Cristo se referiu, somos nós. É corpo, é pessoa, é coração. Não é um templo, não é um lugar. E esse Deus, é justamente esse Deus do lugar, é justamente esse Deus da religião, um Deus de várias faces, que tem feito um radicalismo aí, levado as pessoas ao radicalismo. É um Deus a quem eu não posso chamar de Pai. Porque ele se choca com Cristo. E se Cristo é o Filho,
se Cristo é Deus, se Cristo veio para materializar o amor do Pai e se fazer a presença do Pai na terra, como é que eu posso tomar um Deus que não encontra respaldo nenhum naquilo que Cristo fala? A religião falsificou a imagem de Deus. Aliás, Deus não tem nem imagem. Quando Moisés pede para que ele apareça, ele disse: homem algum viverá e verá minha face. A gente precisa pensar no Deus da religião. E a frase me chamou a atenção nisso aí. Sabe? Eu não posso chamar de Pai a um Deus que não encontra respaldo nos evangelhos, na fala de Jesus. Olha só, pensa só. Deus é Pai. Deus é Pai. Qual é o pai que quer o mal para o seu filho? Qual é o pai que não quer dar o melhor para o seu filho? Qual é o pai que quer a maldade do filho? Que se alegra com... Ele diz que ele não se alegra com o sofrimento do injusto, do justo. Aliás, ele não se alegra com o sofrimento de ninguém. Ele diz que ele não se alegra. Ele quer que as pessoas vivam. Mas parece que o Deus da religião é um Deus que se alegra com o sofrimento. Se você não fizer isso, se tu não deres isso, se tu não tiveres isso, não tiveres ali, ele é um Deus que fica cerceando, que fica fiscalizando. Aquilo que o Michel Foucault, tirando um pouquinho da religião, aquilo que o Michel Foucault chama, e o Guattari e outros, Gilles Deleuze, vão trabalhar como dispositivo de controle. Deus parece que está ali controlando a gente de todas as formas. A verdade é, para finalizar, eu vou retornar no outro momento sobre isso, a verdade é que onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Quando a gente se vê como filho, quando a gente realmente tem um encontro verdadeiro com Cristo, não há espaço para nada além daquilo que busca imprimir o caráter de Cristo na vida da gente. E aí, eu não tenho por que ficar temendo a um Deus que a religião me apresenta. Se onde o Espírito de Deus está a liberdade, eu como filho de Deus, eu como servo de Deus, eu como cristão, e eu como seguidor do Evangelho de Cristo, e por isso evangélico, eu não tenho por que ficar temendo ao Deus da religião, ao Deus que eu não posso chamar de Pai. A gente precisa começar a pensar no Deus da religião como um Deus que foi criado à imagem e semelhança do homem. Quando é o inverso, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas o homem acabou moldando Deus à sua imagem para fazer aquilo que está no coração dele. Onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Ou lá onde está o teu coração, lá está o teu tesouro. E aí uma pergunta para a gente ficar pensando. O Deus da religião é um Deus que transforma? O Deus Pai maiúsculo, é o mesmo Deus da Flor de Lis? É o mesmo Deus do pastor Everaldo? É o Deus de tantas pessoas que usam o nome dele, mas continuam vivendo a prática de tudo aquilo que não presta? É esse Deus? Eu posso chamar esse Deus, desse povo que vive na prática da imundície, de Pai? Posso? Seja sincero. Achas mesmo?